Chega na província. Porta ali, ó, de lá pra cá. Vai. Chega na província. Eu vou filmar daqui pra... Filmar a cara do funcionário logo primeiro. Vamos abrir a Bíblia em Salmo. Salmo, deixa eu ver onde é que está. Salmo é fácil, já sabe. 15 para 3. Salmo Senta lá, 78. senão você não vai ser filmado. Meu Deus. Salmo 78. Acharam de um amém. Amém. Será que eu escutei todo mundo dizer amém? Salmo 71. Está preparado. Vamos prestar bem atenção o que diz Davi, inspirado pelo Espírito de Deus. O que ele falou? Ele diz assim: escutai, povo meu, a minha... O que diz? Minha lei. A minha lei. Escutai, povo meu, a minha lei. Glória a Deus. Prestai ouvido às palavras da minha boca. Não é a minha boca, é a boca de Deus. Veja bem. Aqui ele diz: abrirei os lábios em parábola e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais. Então aqui ele está dizendo que ele quer continuar, veja bem, Davi, ele quer continuar naquilo que os pais dele ensinou para ele, que os pais dele viram. E quem eram os pais dele? Foi aqueles que vieram do Egito com Moisés. E ele diz: prestai ouvido à lei do Senhor, que eu quero ver e aprender aquilo que os nossos pais nos falaram. E ele continua dizendo aqui no 4: não encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Aqui ele está dizendo que nós não devemos encobrir aquilo que Deus fez, as misericórdias de Deus, os milagres que Deus fez, os prodígios. Nós não devemos encobrir, devemos contar a nossos filhos, para que eles contem a nossos netos. Nossos netos nós também podemos contar, né? Os bisnetos, alguns contam até por geração. isso, alguns contam para os bisnetos, e nesse irmão aqui que conta 100% era neto, né, irmão? Era neto, né? Você conta para os bisnetos, né? Bisnetos. Então, veja bem, aqui o conselho é para a gente ir contando de geração em geração. Isso mostra que a lei de Deus não pode parar. Não pode parar. É de geração em geração. Veja bem que o 4 diz assim, ó: não encobriremos a seus filhos, contaremos a vindoura geração, ou seja, os que vão nascendo, a vindoura geração, os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Deus, ele fez a maior maravilha que Deus fez. Foi o próprio caráter de Deus, que é a lei de Deus, que ele construiu, ele mesmo fez em 2 tábuas de pedra e ele mesmo escreveu. Então, nós devemos contar a nossos filhos e nossos netos. O 5 diz assim: ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel. E ordenou aos nossos pais que os transmitisse a seus filhos. Está vendo aí? Então, o que é o testemunho e a lei? O testemunho é os 10 mandamentos
A lei é a lei de holocaustos e sacrifício que foi passado ali para o povo de Israel. Veja bem, o holocausto e sacrifício é a lei. Então, e Davi, nessa época, estava debaixo da lei. Ele estava ainda sob a lei. Tanto a lei dos 10 mandamentos, essa é eterna. Essa não tem... Mas a lei de Israel, que está falando aqui, ela parou, ela deixou de ter continuidade quando Jesus morreu na cruz. Mas a lei de Deus jamais, não pode mexer nem um tio e nem um io, assim como diz a palavra de Deus. Exatamente. Aqui, irmão, o 6. O que é que diz o 6, meu irmão? 78, 6. Meu irmão Fernando, se o senhor consegue ler. Para que a geração vindoura soubesse os filhos que nascessem e se levantassem e acontecesse os seus filhos. Tá bom, irmão, Deus abençoe. Aqui, o 6 diz, o irmão leu para nós, na minha tradução diz assim: assim, por que é que devemos contar nossos filhos? O verso anterior, que nós lemos 5. Então diz o 6, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantasse e por sua vez os referisse aos seus descendentes. Então quem eram esses filhos que ainda não tinham nascido? Nós. Não tinha nascido. Então está falando que é para contar de um para o outro e passando. Não ter aquela história de estar enganando o povo dizendo que a lei foi abolida, parou, acabou, agora nós estamos na graça, estou com Jesus, eu não preciso mais. Sendo que o próprio Jesus diz, é preciso sim, você tem que fazer a vontade de Deus se quiser entrar no céu. Então, e a vontade de Deus é que nós guardemos os seus mandamentos. O 7, irmão Taquinho. A fim de que pusesse em Deus a sua esperança e não esquecesse das obras de Deus, mas guardasse os seus mandamentos. Olha, que beleza, Deus abençoe, irmão. Então, para que é que nós devemos contar a nossos filhos e nossos netos? Para que não se esqueça dos feitos de Deus e para que continue guardando o quê? Os seus mandamentos. Feliz é aquele que diz que é servo de Deus e faz isso que a Bíblia fala. Uma pessoa que obedece do jeito que está aqui falando, ele pode dizer confiantemente, eu sou servo de Deus. Mas aquele que recusa o que Deus está falando, como que ele pode dizer eu sou servo de Deus? A Bíblia diz, aquele que diz eu conheço e não guarda é mentiroso. Está vendo? A Bíblia diz. Aí tem pessoas que escutam, às vezes eu falar, fica com raiva de mim. Fica com raiva de mim. Mas é eu que escrevi a Bíblia. Eu estou lendo aquilo que está escrito aqui. Eu estou passando, eu estou alertando, as pessoas devem me agradecer. Por quê? A pessoa está passando aquilo que Deus falou. Ele não está mentindo. Se eu estivesse aqui falando para vocês, olha irmão, vocês não podem mais fazer isso aqui, ó, porque isso aqui é passado, já não pode mais. Aí vocês deviam ficar com raiva de mim, dizer, não, nunca mais eu vou naquele lugar. Porque ele tá torcendo a palavra de Deus. Deus está falando uma coisa e está dizendo que não é para fazer. Então como que eu vou frequentar uma igreja dessa? Então nós devemos frequentar a igreja que as pessoas acatam tudo aquilo que Deus escreveu e ordenou para nós guardar. Então quando nós observamos aquilo que Deus ordenou, nós podemos dizer que somos servos de Deus. O 8, Rosângela. E que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração impulsante, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Está vendo? E que não fosse como seus pais. Está dizendo para a nova geração, não sei como os nossos pais, que foi rebelde. Quem foi que foi rebelde? Aquele povo que vinha com Moisés em Canaã, eles saíram de lá do Egito e viram tudo que Deus fez. Mas eles não entraram. Por quê? Porque eles foram rebeldes. E se nós for rebelde também não querer obedecer a Deus, nós vai entrar no céu? Não. Você vê que ali já teve um exemplo
daqueles que não obedeceram a Deus, Deus não deixou entrar em Canaã, que era como se fosse quase um céu na terra. Era uma terra que manava leite e mel. Um cacho de uva precisava 2 homens para carregar. Você está entendendo? Então era como se fosse um céu. E Deus estava trazendo aquele povo para lá. E o povo começou a desobedecer a Deus no caminho. Sim, irmão. Imagina, irmão, naquele tempo que o povo vendo todos aqueles prodígios, né? Certo. Aqueles milagres, ouvindo a voz de Deus, não vivendo, mas ouvia a voz, e já transgredia a lei de Deus. Imagine hoje. Imagine hoje. É por isso que hoje a coisa está feia. Hoje, quase toda igreja que você entra aí está dizendo que a lei de Deus já era. Quem guarda a lei de Deus é maluco, são uns bestas. Eles estão embaixo da lei. Então, quer dizer, Jesus falou, olha, entre pela porta estreita, larga é a porta espaçosa, é o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ele. Quer dizer, o que é pouquinho, é o que guarda a lei de Deus, sim mesmo. Irmão, aquele povo que tem aquele privilégio de comer maná dos anjos. Isso, a comida dos anjos, exatamente. Comida de Jesus, Jesus também comia o maná. Exatamente. Se rebelaram contra Deus. E se rebelaram contra Deus. E não quiseram guardar a lei de Deus. Está vendo? Hoje nós não vimos aqueles prodígios que eles viram. Feliz, é por isso que diz aqui, quando... bem-aventurado aquele que não viu e mais creu. Mas bem-aventurado que os que viram. Exatamente. Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. São nós. Nós não vimos aqueles prodígios. Mas nós temos visto o prodígio que Deus tem feito. Deus tem feito muitos prodígios. Nós não vimos aquele, mas outros nós vimos. Eu já vi o livramento de Deus que Ele me fez por mim. Foi um dos maiores prodígios, porque eu estava morto. Muitos daqui, que é dessa vila aqui, me conhecem, sabem a situação em que eu fiquei, o prodígio que Deus fez sobre mim. Né? Então, vamos para o 9 agora. 9, quem vai ler agora? A irmã queria ler para nós, irmã? 9. Os filhos de Efraim, embora armados de arco, bateram em retirada no dia do combate. Interessante. Efraim é filho de José. José do Egito, aquele que foi para o Egito. E era uma pessoa consagrada também de Deus. Então Jacó, ele proclamou a benção para Manassés e Efraim, que eram os filhos de José. Então, e esses filhos de José aqui, que é Efraim, embora armado de arco, bateram em retirada no dia do combate. O que está dizendo aqui? Porque eles começaram a se rebelar contra a lei de Deus. Então eles, na hora de ir para a guerra, para desapossar os amoreus, os ferezeus, os heveus, os gigazeus, para desapossar, então eles fracassaram, ficaram com medo, temeroso. Por quê? Porque Deus não estava com eles, que o Espírito de Deus não estava com eles. E eles armados, tinham todas as condições de ir lá, mas eles estavam com espírito de covardia. E Deus não dá espírito de covardia. Deus dá espírito completo, um espírito todo poderoso. Então, por isso que eles bateram em retirada, porque eles não obedeceram a Deus. Veja só, o 10 fala por quê. Irmão, não tem 10? Pois é. Tem 10. Não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na sua. Olha isso, tá vendo? Então, quer dizer, se nós também não quisermos andar na lei de Deus, nós vamos bater em retirada quando o perigo chegar. Quando o perigo chegar, nós vamos correr. E aquele que estiver com Deus, Deus vai proteger ele de todas as formas. Por isso eles bateram em retirada, porque eles não guardaram a aliança de Deus e não quiseram andar na lei de Deus. 11, irmã Amélia. 11. E esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhe fizera Deus. Olha só. Os filhos, esses são. Quem foi esse daqui? Os de Efraim. Eles se esqueceram das obras de Deus. Por isso eles se acovardaram. No momento deles desapossar aquele povo para eles entrar e
e se apossar de uma terra que mana leite. Vamos para o 12. O 12, meu irmão. Eu. Isso. O rapaz parece. Isso. Prodígio fez na presença de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoan. Então, eles não tinham motivo para esquecer da lei de Deus, porque Deus fez prodígios na terra, prodígio fez na presença de seus pais, na terra do Egito, no campo de Zoan. Quer dizer, esse Efraim, ele não viu, mas os avós dele viu. Então, e os avós vai contando de geração em geração, então ele estava sabendo de todas essas coisas. Mas ele, o coração dele não foi de todo fiel a Deus. Por isso, foi o que veio essa... É os 12... 13 agora. 13. 14. 13. 13. Dividiu o mar e fez seguir. Aprumou as águas como num dique e guiou. Veja só, aqui, veja bem, aqui o salmista Davi está mostrando um dos maiores feitos que Deus fez ali. Em toda a Bíblia, os dois maiores feitos que tem na Bíblia do poder de Deus é essa abertura do Mar Vermelho e a ressurreição de Lázaro. Há 4 dias estava morto, sepultado, Jesus deu uma ordem e ele saiu perfeito. Interessante. Aqui está dizendo que os pais dele, de Efraim, os pais do passado, eles viram esse prodígio, que Deus abriu o mar, aprumou as águas, como num dique. O que seria um dique? Veja bem, as águas, quando Deus abriu o mar, muitas pessoas não compreendem como foi. Foi o seguinte, dá a impressão de que Moisés pegou o cajado e bateu na água, e a água se abriu e eles passaram. Não foi assim. Moisés realmente bateu o cajado na água. Aquilo ali foi só ele chamando ali a presença de Deus, o poder de Deus ali, para fazer o milagre. E o que aconteceu? Moisés voltou para o meio do povo, ali na beira do mar, na praia. Voltou ali para a praia. E o povo de Faraó estava lá atrás. E o pessoal estava encurralado. Não podia vir para trás porque estava o povo de Faraó que veio para matar eles. Veja bem, o exército de Faraó, tudo armado, e lá só mulheres e crianças, e tinha homens também, mas todo mundo desarmado ali, ninguém tinha arma, só quem tinha arma era o exército de Faraó. E para frente não podia ir porque era o mar, para trás o exército estava. Então Deus mandou Moisés bater o cajado na água. Agora Deus forma uma bola de fogo entre, por exemplo, aqui está o povo de Faraó, aqui está o povo de Moisés e aqui está o mar. Então esse povo aqui está encurralado, não pode ir, que aqui é água, o mar. Para cá, a morte certa aqui com o exército de Faraó. Então, Deus agora forma uma bola de fogo aqui, e essa bola de fogo aqui atrapalha a visão desse povo de Faraó para não enxergar o povo de Deus que está aqui. Então eles não viam o fogo e não podia avançar por causa da bola de fogo que estava. O calor do fogo, eles ficavam de longe. E foi a noite toda, durante a noite toda, veja bem, Deus soprou um vento gelado, veja bem, na água. Ali soprou aquele vento gelado, aquele vento forte, com o vento ia abrindo a água, aquele vento. E como ele era extremamente gelado, veja bem, aquela água que recebia o vento, ela dava aquele pulo e endurecia, virava gelo. Vocês estão entendendo? Virava gelo.
E ele foi assoprando e a água foi virando gelo, assim, mas só naquela parede. Aí aquele gelo segurou a água, gelo de um lado e gelo do outro. Aí segurou a água. Aí ficou aquele paredão de gelo, de cima e embaixo, até sair do outro lado. Os dois paredão, de um lado e outro do outro. E de manhã foi que eles foram passar. Vocês estão entendendo? Então foi a noite toda ali, Deus estava soprando para formar gelo dos dois lados e o chão sequinho. E o sopro de Deus, que o ar seca as coisas, né? Vocês já viram, até o secador, né, joga o ar. Então, agora, tanto faz frio como quente, o ar ele seca. Se não tiver água, ele seca. O chão ficou seco. E eles passaram, e as duas paredes, uma de cada lado. Por isso que fala dique, que não é um dique. Um dique são aquela barreira grande. Então, é isso que muitas às vezes as pessoas não compreendem. Pensa que foi só pá, bater e a água abriu e eles passaram. Não, não foi bem assim, não. Então agora você já tem uma ideia mais ou menos como é que foi. Deus só soprou e a água foi virando gelo e abrindo o caminho. Agora nós vamos para o 14. 14, meu irmão, no final. De dia os guiou com uma nuvem, e à noite, e toda a noite com um clarão de fogo. Mas tá vendo? Deus guiava aquele povo com uma nuvem. Por quê? Aquele povo estava andando no deserto. Depois que ele atravessou ali o mar, em seco, eles estavam andando no deserto. E deserto é quente, não tem árvore, nada você entrar para achar uma sombra. Então ali Deus formava uma nuvem por cima daquele povo para eles ir na sombra, andando na sombra. Quando era de noite, que às vezes Deus queria que eles andassem um pouco mais, Deus formava uma bola de fogo e clareava o caminho e esquentava eles. Porque no deserto ali, de noite é gelado e de dia é quente demais. Então aí isso aqui mostra o amor de Deus pelo seu povo. Mas este povo, interessante, meus irmãos, nós entender isso. Esse povo que foi trazido por Deus com tanto carinho, Deus deu maná, que nem nosso irmão aqui falou, o maná para eles comerem, a comida dos anjos, a comida de Jesus. Eles deu para ele. Durante 40 anos a sua sandália não estragou. Então as suas roupas não se estragaram, a roupa que eles estavam vestidos não se estragaram. E ali Deus mandou cordonizes, fez a água sair da pedra para eles. E eles ainda insistindo e teimando em não obedecer a palavra de Deus. Aí Deus se indignou. Aí Deus deu um castigo para eles. E o castigo está aqui em Deuteronômio, deixa eu ver se eu acho agora. O castigo eles tomaram. Deuteronômio 1:34. Deuteronômio 1:34. Veja só. Acharam? Deuteronômio 1:34. Deuteronômio é o quinto livro da Bíblia, 1:34. Tendo, acharam? Digam amém. Amém. Veja bem, aqui o título diz, o castigo de Deus. Tendo, pois, ouvido o Senhor, Moisés está falando aqui. Tendo, pois, ouvido o Senhor as vossas palavras, indignou-se. Olha só, Deus indignou. Deus fica indignado também. Não é só. Então, veja bem. Indignou-se e jurou, dizendo, Deus falando, olha, dizendo, certamente nenhum dos homens desta maligna geração verá a boa terra que jurei dar a vossos pais. É verdade. Então Deus está dizendo, nenhum daqueles que saíram do Egito, nenhum daqueles que viram os meus prodígios, que viram
as pragas que eu mandei lá para Faraó, para o povo do Egito, nenhum daqueles que viram o mar se abrir e ele passar, nenhum daqueles que viram da pedra sair água, eles vão entrar lá em Canaã. Somente Josué e Caleb. Só 2. Ele chamou de maligna geração. Maligna geração. Por quê? Porque é obstinada, não quer obedecer a palavra de Deus. Viu e ouviu, não deu valor, né? Exatamente. Acha que é difícil obedecer a palavra de Deus. Aí fica procurando pessoas que começam a dizer que não precisa, que também não quer guardar, aí fica dizendo que não precisa, aí ele acha que é mais fácil ali, naquele que diz que não precisa, e fica ali. Um cego guiando o outro. É um cego guiando o outro. A Bíblia diz, um cego guia o outro cego, os dois vai cair no buraco. Então, tanto aquele que está lá pregando, dizendo que não precisa, como aquele que está lá ouvindo ele, vai ficar sem entrar no reino de Deus. Por quê? Porque ele não está confiando na Bíblia, ele está confiando na palavra do pastor. Ah, mas o pastor é entendido, ele sabe, ele é estudado, ele tem teologia, tem faculdade de colegial e não sei o que e tudo mais. Esse aí sabe, então eu confio nele. Agora aquele coitado lá que não sabe nem ler e escrever, eu vou confiar nele? Eu não quero que ninguém confie em mim, confia no que eu estou lendo aqui, que é essa que é a verdade. Eu confio no meu pastor. Olha, eu já vi muitos falar isso. Eu já vi. Ele perdeu a confiança de Deus. Exatamente. Então está trocando Deus pelo pastor. O pastor, ele pode ser quem for. Ele tem que fazer o que eu estou fazendo aqui. Ele tem que mostrar a palavra de Deus na íntegra. E dizer, nós temos que temer a Deus. Esse aí é pastor de Deus. Apesar que eu não sou pastor, eu sou um membro da igreja. Mas graças a Deus eu tenho um entendimento, que eu tenho pedido a Deus e Deus me deu esse entendimento. Então aqui ele está dizendo aqui, ó. Certamente nenhum dos homens desta maligna geração verá a boa terra que jurei dar a vossos pais, salvo Caleb, filho de Jefoné. Ele a verá, e a terra que pisou darei a ele e a seus filhos, porquanto perseverou em seguir ao Senhor. Está vendo? Então aquele que perseverar em seguir a Deus, esse vai entrar no reino dos céus. E como que eu sigo a Deus? Obedecendo aquilo que ele me falou. Deus está me guiando. Filho, faça isso. Filho, faça aquilo. Filho, não vá ali. Filho, não vá aqui. Eu obedeço a Deus. Quando chegar no fim, eu sou um filho de Deus. Deus vai me aceitar e dizer, este filho aí é um filho amado. A minha alma se compraz com ele porque ele obedece a minha palavra. Como que eu tenho meus filhos, eu dou uma ordem para os meus filhos não obedecem aquilo que eu falo, e eu vou ficar com todo aquele amor com meu filho. Eu tenho amor com aquele que me obedece. Aquele que é contra mim, que ele vai contra mim, ele não me obedece e ainda fala para os outros não me obedecer. É o pastor que não guarda a lei de Deus. Ele não guarda e ensina os membros da igreja que não devem obedecer. Isso é terrível, vai pagar caro. Os membros vai pagar, mas ele vai pagar mais caro ainda. Mais caro. Então, você está desviando as ovelhas de Deus. Exatamente. O pecado dele é terrível, porque ele está desviando as ovelhas de Deus. Agora tem ovelha que pensa assim, se não tiver certo aqui nessa igreja, quem é o culpado é o pastor. Deus vai cobrar dele, eu não tenho nada a ver, ele me ensinou assim. Eu não tenho culpa, tem sim. Por quê? Tanto o pastor como nós estamos com a palavra de Deus na mão. Se o pastor não quer obedecer a palavra de Deus, eu estou lendo ali, eu digo, pastor, mas aqui está falando que é para fazer isso. Ah, mas isso aí era naquele tempo. Aqui está dizendo que Deus não muda, pastor. Mas a pessoa gosta e diz, eu vou ficar aqui com esse pastor. Aí é pastor para lá, pastor para cá, acha que o pastor é como se fosse um ídolo. Aí quando vê o pastor, o pastor chegou. E o pastor só ensinando errado para ele ir para o inferno. Ensinando errado, ele fazendo de tudo para aquele pastor, né? Puxando o saco do pastor. Nós temos que sair fora dele, buscar o pastor que obedece a Deus. O verdadeiro pastor, que esse pastor não é pastor. São os falsos profetas. Que está desviando as ovelhas de Deus. Aqui o 37 diz assim, também contra mim, Moisés falando,
que Deus se indignou contra Moisés também, por causa do povo. Por causa do povo. Moisés fazendo tudo certinho, mas o povo azucrinou tanto a cabeça de Moisés, que Moisés foi lá e bateu na rocha com o cajado. Que Deus falou que era somente para ele falar. Fala, rocha. Fala, rocha. Parcou a rocha. E Moisés, nervoso e apavorado, o povo querendo apedrejar ele foi lá e bateu na rocha. Então aqui Moisés diz assim, ó: também contra mim se indignou o Senhor por causa de vós, dizendo, também tu não entrarás. Olha, e Moisés não entrou também na terra de Canaã. Era que ele bateu, ele não era para bater, ele Era para era Jesus, ia dar água a todo mundo. Ali, irmão, nós temos que entender uma coisa. É muito importante isso. Moisés, na mente dele, ele não estava errado. Ele não estava errado. Você sabe por quê? Porque antes já tinha acontecido aquele mesmo episódio. Já tinha acontecido. Antes o povo teve sede, ele clamou a Deus, e Deus falou, Moisés, vai lá e bate na rocha, e fere a rocha. Você está entendendo? Fere a rocha. Moisés foi lá e feriu a rocha, o cajado. Feriu a rocha de água. Aí mais na frente, aconteceu de novo. Aí Deus falou, Moisés, vai lá e fala a rocha. Vocês entenderam? Então, por aí nós vemos que a palavra de Deus não pode mudar de jeito nenhum. Se Deus falou que é daquele jeito, tem que ser daquele jeito. Antes ele mandou que feria a rocha. E agora Moisés feriu a rocha e não entrou na Canaã terrestre. Por quê? Desobedeceu a Deus. Deus falou que era para falar e ele feriu. Quando Deus falou que era para ferir, ele feriu. Fez certo. Então aquilo que Deus falou, nós temos que obedecer. Porque senão, nós não vamos entrar no reino de Deus. Porque nós estamos sendo filho desobediente à palavra do Senhor. Josué, filho de Nun, que está diante de ti, ele ali entrará. Anima-o, porque ele fará que Israel receba por herança. E vossos meninos, de quem disseste, por presa serão, e vossos filhos que hoje, os que nasceram no caminho, tá vendo? Os que nasceram nem sabe, esses que nem sabem distinguir entre o bem e o mal, esses ali entrarão. A eles darei a terra, e eles a possuirão. Porém vós virai-vos e parti para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Mandou todos voltar para trás. Vocês não vão entrar. Aqueles que viram os prodígios de Deus e continuaram pecando contra Deus e indo desobedecendo a lei do Senhor. Irmãos, que Deus nos abençoe. Deus, o Espírito maravilhoso de Deus possa falar em nosso coração para nós meditar que a palavra de Deus não pode falhar. Nós não podemos ser negligente com a palavra de Deus. Se Deus está falando para nós fazer aquilo, quem é contra? Se nós estamos por Deus, quem é contra nós? Ninguém. Vamos retroceder a palavra. Exatamente. Eu não entendo como é que tem pessoas que recebem estudo bíblico, vendo essas explicações bem claras, e outras mais, que a Bíblia tem muito mais conduzente que fala a respeito da lei de Deus, que não pode mudar nada. E a pessoa lê e diz, é isso mesmo, tá certo. Aí quando vai lá que encontra um pregador que não obedece, começa a pôr na cabeça da pessoa que aquilo não precisa fazer, e ele agora adere àquele pregador. Aí esquece da palavra de Deus que ele ouviu, esquece da verdade, aí já continua lá no erro. Por quê? Porque ele apraz, porque ali é melhor, sente melhor, não precisa fazer esse esforço de guardar o mandamento do Senhor. E Jesus disse que desde João para cá, o Evangelho, o reino de Deus é tomado à força. Nós, para entrar, nós temos que se esforçar muito, muito. E que Deus dê força a cada um de nós que aqui está, para que nós se esforcemos para nós entrar no reino de Deus. Deus abençoe a todos. Vamos pôr música na conversa. Vamos música para agradar o nosso Deus. Tá? Vai botar a mão aí, não bota com vai lá. Vamos. Vamos virar, irmão. Agora mesmo. Deve virar.
Jesus vai voltar, tá voltando, tá chegando aí, tá, irmão? Tá, irmão? Fala aí, irmão, quero que você tá bem, vamos lá. Quero virar. É 134, hein, irmão? Isso. 134. Opa, é isso. Rafael. 3 pessoas agora. E a perninha do velho já tá fraquinha. Não precisa nem falar, né? Engraçado. A perninha do velho já tá. Mas vamos, meu filho. Não. Cadê? Aí, 134. Breve. Chegou agora. Calma, sai do lixão. Vai pra lá, vai pra lá. Querido e soberano Deus que habita nas alturas dos céus, que habita junto com teu povo. Ó Senhor Deus, tem de misericórdia de nós, Senhor Deus. Pai, nós sabemos, Pai, que somos teimosos, relutantes, Senhor Deus, mas nós estamos aqui, Senhor, porque nós queremos te servir. Nós estamos aqui cantando louvor ao teu nome, Pai, porque nós queremos fazer parte da tua família, Senhor Deus. Queremos ser teus filhos, Senhor Deus.
Queremos que o Senhor nos molde, faça de nós uma nova criatura, Senhor Deus. Amém. Tira esse coração duro, Senhor, e põe um coração de carne, Senhor Deus. Um coração temente a Ti. Ajuda-nos, Senhor Deus, a nunca esquecer da Tua santa lei, Senhor Deus. Dai-nos a Tua paz a cada pessoa que aqui está, Senhor. E que essas bênçãos sejam estendidas também aos nossos familiares, Senhor. Amém. Eu peço também, Pai, em nome de Cristo Jesus, que o Senhor restaure o nosso irmão Djalma, Senhor, para que ele possa voltar à Tua igreja e cantar louvores a Teu nome. Amém. Restaura o nosso irmão Milton Domingues, Senhor Deus, para que ele possa, Senhor, nos auxiliar na Tua obra, Senhor Deus. Amém. Abençoa todos que vêm aqui, Senhor. Abençoa os Teus familiares, Senhor. Salva-os para o Teu reino, Senhor. São bênçãos que eu peço sem mérito algum, mas eu confio no sangue de Cristo Jesus que foi derramado em nosso favor. Amém. Amém. Eu oro nesse nome maravilhoso, Jesus Cristo, Filho de Deus. Amém e graças a Deus. Vou. Cheio de louvor. Beleza? Beleza, tem que me ouvir aqui. Não comigo. Pega a rodada. Tá aí já? Vou. A câmera. E aí, irmã Zezé? Eu vou lá. Ó, Paquinho. Agora semana santa eu vou lá. Você vai lá? Vou. Ó, esse é aquele que você deixou lá em frente, né? Esse que você deixou agora, não veio ainda. Que eu entreguei e tal, né? Ah, tá. Beleza, irmão. Eu pus uma passagem aqui. Então, guarda aí. Não, mas aí você recapitula essas passagens, que é muito bom. Ei, Semana Santa Que Deus o abençoe, meu irmão. Que Deus o abençoe. Ó, tem um arrozinho doce pra nós comer. O irmão não quer? Mas Deus abençoe, irmão. Até espera aí pra nós comer um pouquinho. no sábado é aniversário dela. Não, sabe agora? Não. Aí. Mas é bom. No sábado, que sábado? Então eu não sei. Bahia, fico lá. Então, Vamos entrar lá e sentar um pouco, seu Milton. Não vai virar na curva aqui, não. Eu não dei um abraço em alguém. Eu não sei o que está acontecendo. Eu também não sei, não. Eu não sei o que está acontecendo. Não vira aí, não. Ó, puxa ele para lá, Danda. Puxa ele. Não dá moleza, não. Agora, velho. Não dá moleza, não. Não, então eu vou desforrar você falar. Vamos pra cá pra nós. Olha. Não tem importância, não. Mas não é